A palavra do Senhor nos diz no Salmo 91, um salmo conhecido dos irmãos, né? Deus é bom. Então, ele nos diz assim, o Salmos 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei, porque ele me livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estará seguro. A sua verdade é o escudo e broqueu. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1.000 cairão ao teu lado, e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. O Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, guardarem em para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a áspide, calçarás aos pés o filho do leão e a serpente, pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrá-lo-ei num alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e glorificarei. Dar-lhe-ei abundâncias de dias e mostrarei a minha salvação. Pai, muito obrigado por essa palavra. Desde já agradeço ao meu Senhor e fale aquilo que o Senhor já colocou no meu coração para os nossos irmãos e para mim também. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, é interessante esse Salmos 91. É um Salmos bem conhecido, né? Nós, da igreja, nós passamos por alguma atribulação, alguma dificuldade. As pessoas, quando nos mandam alguma coisa, já manda logo esse salmo aqui. Manda o Salmos 91, e aí a gente vê que verdadeiramente é um salmos que nos traz uma segurança, né? Uma firmeza de que há um Deus, há alguém que pode nos atender, que pode nos ouvir na hora das dificuldades. Eu fico impressionado, porque esse salmo muito conhecido por nós da igreja, cristãos, alguns já sabem, ou todos sabem aí, que é um salmos escrito por Moisés, né? Os salmos também os salmos são cânticos, e os estudiosos nos dizem que esses salmos foi quando Moisés estava ali passando pelo deserto com o povo, e ele escreve esses salmos elevando ao Deus Todo-Poderoso, né? Nesse tempo, Jesus ainda estava sendo preparado para chegar a nós, né? Mas o próprio Deus andava ali com Moisés, e Moisés faz esses salmos lindo, maravilhoso, um cântico que nós vemos os irmãos cantando, e ele é lindo cantando. Na voz da igreja, nós vemos a segurança de Deus, né? Nossa segurança em elevar os nossos pensamentos, as nossas dificuldades a Deus. Não foi diferente com Moisés aqui. Moisés eleva a Deus aqui toda a exaltação, e ele diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, olha que maravilha, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Então, essa lição que Moisés nos ensina, ela nos traz muito conforto, né? Porque ele diz que se nós confiarmos, nós habitaremos com ele. E muitas vezes nós passamos por tribulações e dirigimos
a nossa dificuldade para outro lugar, para outras coisas, e não deixamos aonde ela realmente deveria estar, que é no Senhor, o Deus Altíssimo, que mora acima dos céus, né? E quando ele fala aqui de confiança, né? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, confiança é algo muito importante nas nossas vidas, né? A confiança, o que é confiança? Né? O que descreve a palavra confiança? Confiança é algo muito sério, é algo que nós conquistamos dia após dia, é algo que nós depositamos ali intimidade com algo ou com alguma pessoa. Aqui na história de Moisés, Moisés tinha intimidade e tinha confiança no Deus Altíssimo, no Deus que mora acima dos céus. E a característica da palavra confiança ela é característica da personalidade de alguém, né? Ou algo que nós acreditamos que está seguro e confiamos nisso. E é isso que Moisés aqui, o salmista, nos diz, que em quem nós confiamos, em quem nós nos sentimos seguros? Nas coisas, não, nas pessoas ou em Deus? Em quem você está botando a sua segurança todos os dias? Em quem você está depositando essa confiança? Eu quero dizer para você que, acima de todas as coisas, por mais que você esteja passando por algum problema, deposite a sua confiança em Deus, porque Ele é quem pode lhe dar toda a segurança e lhe chamar para morar em lugares em que ninguém pode lhe oferecer. Pessoas podem lhe desapontar, pessoas podem dizer algo que vai lhe machucar, pessoas podem até te fazer desistir de propósitos, né, os propósitos de cristão, como a irmã Arlene acabou de dizer aí, que uma pessoa ela se afastou do caminho e nós não sabemos quem fez alguma coisa por ela ou falou alguma coisa a ela que ela decidiu sair dessa presença, decidiu largar essa confiança que era estar em Cristo Jesus. E muitas vezes nós temos que depositar essa confiança, não nas pessoas, mas em Cristo Jesus, que não vai falhar conosco. Ele não vai nos dar a palavra que vai nos desapontar, nos desanimar. A palavra do Senhor, vinda por Jesus, ela sempre nos trará conforto, alento, segurança e confiança. Confiança é algo muito sério. Ela é fácil de se perder. E quando nós perdemos a confiança em alguma coisa ou em alguém, ela é difícil de ser restaurada. Mas Jesus, ele nos dá a segurança e a confiança em tudo e em todas as coisas. Então, se aconteceu algo com você, se você está passando por algo, não se esqueça. A sua confiança tem que estar em Cristo Jesus. Esqueça das coisas que lhe disseram ou que lhe fizeram passar, mas deposite essa confiança em quem pode te ajudar, que é Cristo Jesus, porque Ele é o nosso Salvador, é o nosso Redentor, e é Ele que está conosco todos os dias das nossas vidas. É interessante que esses salmos 91, ele tem uma semelhança ali com os Salmos 23. Se nós observarmos os Salmos 23, o salmista, que agora aqui falando de Davi, porque Davi escreveu esses salmos quando estava cuidando das ovelhas do seu pai ali, e ele passa por algumas tribulações ali, dificuldades e até perigos, e ele eleva esses salmos, faz esses salmos coadunando, né, comparando a esses Salmos 23. Talvez o salmista Davi já tivesse ouvido falar de Moisés e que Moisés tivesse escrito esses salmos. Podemos perceber dessa forma, porque é tempos antes de Davi. E Davi faz algo bem parecido com isso, quando ele afirma no Salmos 23 que a confiança no Deus que ele tem, que Deus mora no trono de glória lá em cima, e ele diz assim: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque o Senhor,
está comigo. A sua vara e o seu cajado me consolam. E quando ele diz assim, o seu cajado e a vara me consolam, ele transmite a certeza, né, de que ele tem algo para se assegurar, né? Tem algo que vai proteger, que vai lhe dar segurança, e nisso ele deposita a confiança. Ele depositou a confiança em quem? Nas próprias mãos de Davi, porque Davi ele já estava sendo preparado por Deus. Mas Davi, ele confia no Deus Todo-Poderoso. É tanto que toda a trajetória de Davi, ele afirma isso e ele deposita isso no Deus de Israel, no Deus Todo-Poderoso, que pode ajudá-lo nos momentos difíceis. Foi assim com o gigante. O gigante chamou ele de cachorro morto, né? Disse que ele era um cachorro morto para mandar uma criança. E o gigante diz que vai matá-lo e entregar as bestas feras do deserto. E ele diz, olha, você vem com espada e com lança, mas eu vou no nome do Senhor. Olha que confiança. Então, diante dos gigantes que você está passando, minha amiga, meu irmão, minha irmã, eu quero dizer para você uma coisa nessa noite. Os gigantes, eles podem até estar de pé, porque eles sempre vai se levantar gigantes. Ele pode estar de pé hoje, mas você pode colocar a tua confiança e lutar com as armas de Deus para que esse gigante caia. Porque ele é fiel para cumprir com os propósitos que ele fez, que ele determinou para a sua vida, vida de vitória. A sua vida tem que ser de vitória. Vai ter momentos difíceis? Vai, mas nós fomos feitos para sermos vencedores. E vencedores em quem? Em Cristo Jesus, em Deus Todo-Poderoso. Então, deposita essa confiança nele. Esqueça o que está passado. Esqueça o gigante que ainda está de pé. Lute com as armas da confiança e da esperança que é Cristo Jesus. Ele tem esperança para o seu caso. Ele tem esperança para a sua dificuldade. Ela não morreu, porque o próprio Jesus é a nossa esperança. Tem um ditado que diz que a esperança é a última que morre? Não, a esperança nunca morre. Ele é a nossa esperança nos tempos difíceis. Ele é o nosso refúgio e fortaleza na hora da nossa angústia. Ele é o teu refúgio, ele é a tua fortaleza. Não se esqueça disso. Porque ele promete ele não prometeu que estaria contigo até o fim dos séculos. Então confie nele, acredite nele, esteja abrigado nele, porque ele é fiel e ele cumprirá. Ele tornará as coisas que estão impossíveis nas coisas possíveis, porque ele é o Jesus do impossível. Ele pode fazer possível aquilo que você está dizendo hoje. É impossível de acontecer. Mas eu te digo nessa noite, não é impossível, é possível. Porque é a palavra que ele garante que se você crer, é possível. Então, nós não podemos fazer como os discípulos. Nós não podemos fazer com discípulos. Jesus diz aos discípulos, olha, vocês farão coisas maravilhosas em meu nome, coisas extraordinárias. Agora, acreditem que é capaz. Acredite que isso pode acontecer. Mas os discípulos, eles não eles achavam que acreditavam, mas na hora da dificuldade, eles não foram capazes de promover os prodígios e maravilhas que Jesus disse que eles fariam. Que quando o apóstolo Paulo diz no capítulo 8 e versículo 31, até lá, eu creio que o versículo 39, onde o apóstolo Paulo, ele diz assim que se Deus é por nós, quem será contra nós? Ou seja, o apóstolo Paulo, ele diz que é possível todas as coisas porque Deus é conosco. Se Deus é conosco, então quem será contra? Então nós temos que acreditar, confiar que Jesus, o nosso próprio Deus também, ele nos promete, ele cumpre e nós faremos sim, se assim nós depositarmos a confiança e acreditarmos que ele pode fazer. Agora, como eu disse, se nós fizermos como os discípulos, que Jesus dá o poder a eles e eles não acreditam, aí fica difícil. Você tem que acreditar no que Deus te prometeu,
que você poderia fazer através da fé. Faça através da fé. Em Mateus capítulo 17, versículo 17, vai falar de um homem que chegou ali até Jesus e disse: Jesus, meu filho é um lunático. Tem tempos que ele se joga no fogo, tem tempos que ele se joga na água. E mandaram que trouxesse até os discípulos, mas eles não foram capazes de fazer nada. Aí sabe o que é que Jesus diz? Traga o menino. E quando ele traz aquela criança, Jesus cura aquela criança. Jesus cura aquela criança e aí quando ele cura aquela criança, ele vira para os discípulos e diz: homens de pouca fé. Ou seja, a confiança a determinação que Deus colocou para eles e que eles fizessem através de confiança em Cristo Jesus, eles deixaram passar. Então não faça isso. Acredite que é possível, acredite que você pode, através de sua oração, mudar o quadro da sua história. A sua oração, ela tem poder. A partir do momento que você cria que Jesus lhe deu esse poder de transformar a maldição em bênção, de transformar as coisas difíceis nas coisas que é possível para a sua vida. Eu não sei o que você está passando. Se é algo impossível no financeiro, na sua saúde, no casamento, se é algo difícil no âmbito familiar, olha, eu só quero dizer para você uma coisa: é possível sim. Quando todo o cenário parecer que acabou, através da fé que você depositar em Cristo Jesus, para você, para o seu cônjuge, seus filhos, seus parentes, isso vai acontecer. Porque a fé, ela é tremenda. E se tivermos um só pensamento e acreditar que é capaz, isso será capaz. E não tenha medo das dificuldades, porque nas dificuldades é que Deus prova que Ele é contigo e que Ele tem prazer de estar com você nos momentos difíceis da sua vida. Ele não te abandona, ele não te esquece. Tem alguns versículos na Bíblia que diz que e lembrou-se Deus, como ele fala para Jó, lembrou-se Deus de Jó. Ora, Deus, por acaso, ele pode esquecer de alguém? Nunca. Deus nunca esquece, Jesus nunca esquece. Essa palavra esqueceu lembrou-se Deus, né? Deus atentou para o problema de Jó. Da mesma forma é com você, Deus não te esqueceu. Talvez você esteja pensando assim: as coisas não estão acontecendo, não está dando certo. Eu estou vendo o fim das coisas. Lembre-se de uma coisa: Jesus disse para os discípulos, Jesus disse para Marta, quer dizer, se creres, verás a glória de Deus. Então acredite, creia, continue crendo que Deus vai manifestar a glória dele sobre a sua vida e sobre esse problema. E ele quer te guardar. Porque quando o salmista nos diz no versículo 4, que ele é nosso refúgio e fortaleza, ele faz uma comparação ali da galinha, né? Que debaixo das suas asas, capítulo, deixa eu ver aqui, capítulo 14, um momento só. Que quando ele diz assim, nenhum mal, não. Ele te cobrirá com as suas asas, ele te cobrirá com as suas... Pode Estão falar, irmão. diz assim no versículo 4, ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estará seguro. A sua verdade é o escudo e broqueio. Olha só, ele faz uma comparação com a galinha, né? Ele chama para perto, abraça e diz: pronto, aqui debaixo de mim ninguém pode te tocar. Você que tem roça ou que você já viu como a galinha faz, quando ela vê o perigo, aonde tem ali um gavião que quer pegar algum daqueles seus filhotes, ela se abre toda assim, abre as asas, eles vêm, correm, se esconde nela, e ali ninguém vê um pintinho sequer. Ali é a mesma coisa que Deus faz comigo e com você.
no momento da dificuldade em que o inimigo tenta contra as nossas vidas, na vida, em qualquer seja o âmbito da nossa vida, seja no casamento, seja no financeiro, Deus diz, ó, vem para cá, fica debaixo de mim, porque as minhas asas te cobrirá. As minhas asas é o teu refúgio e a tua fortaleza. E o que é fortaleza? O que é refúgio, irmãos? Refúgio é algum lugar onde as pessoas correm para fugir do perigo. E Jesus é essa fortaleza em perigo, corre para ele. Fica do lado dele, fica perto dele, porque ele é o refúgio seguro, ele é a fortaleza dá a entender-se de muralhas altíssimas, fortificadas, em que ninguém pode destruir. Essas muralhas, é Jesus na minha e na sua vida. E ele faz isso. Tem um versículo que em Mateus que ele faz essa comparação em que Deus, ele é essa galinha que protege os seus filhotes e que Deus também faz parte dessa proteção nas nossas vidas. Está com dificuldade? Está em perigo? Não luta com as tuas forças, não. Entrega nas mãos do Senhor. Vai para debaixo das asas dele, porque lá você se sentirá seguro. E ele te dará ali proteção, ele te dará tudo o que você precisa. Mas se tomar a decisão por suas próprias mãos, as suas próprias decisões, aí você corre um sério risco de não ficar debaixo das asas do Altíssimo, numa torre fortificada, numa fortaleza em que ninguém pode lhe tirar dali, colocando Deus as mãos sobre a tua vida. Quem pode mexer contigo? Como eu disse, Paulo falando aos Romanos, se Deus é por você, quem será contra você? Romanos 8:31. Ninguém pode ser contra você, porque ele é o Deus que pode todas as coisas. Ele é o seu refúgio. Ele é o lugar onde você pode correr e se abrigar. Seja forte diante da dificuldade. Assim como ele falou com Josué. Josué ia suceder ali a Moisés, e ele diz, olha, meu Josué, é morto o meu servo Moisés, e eu quero te levantar para você passar esse povo do Jordão. E Josué, ele se encoraja ali, né? Fica cheio de coragem, porque Deus passou essa coragem para ele, passou essa segurança para ele, e ele diz assim, ó, fortalecei os vossos corações. Então, fortaleça seu coração diante da dificuldade, porque certamente Deus tem um propósito para você, diante de tudo isso que você está passando. Nada é por acaso. Deus não permitiu que você chegasse a esse ponto, onde você pensa que tudo acabou, mas isso é para que você se fortaleça na palavra, espere nele, e porque ele fará todas as coisas sobre a sua dificuldade, sobre esse problema que você está passando. Busque a fortaleza segura do Senhor, porque ele é o teu muro seguro. É ele que dá resistência ao inimigo. O inimigo não pode tocar em você porque você é ungido do Senhor e você deposita a sua confiança nele. E confiança é isso, é intimidade. Busque mais intimidade com o Senhor, espere no Senhor e você vai ver o que Deus vai fazer diante dessa situação que você está passando. Faça como o salmista. Se você depositar nele a sua confiança, você pisará o leão e a áspide. Porque nenhuma dessas forças contrária à vontade de Deus para a sua vida tem força suficiente para te colocar no chão. Jesus não lhe quer lhe ver deitado, amargurado, se sentindo coitadinho, não. Ele quer que você seja uma fortaleza segura nele. Deposite nele a confiança e procure a ele para que ele possa fazer todas as coisas sobre a sua vida. E todos os inimigos se levantar contra você cairão por terra, porque Deus dá ordem aos anjos ao seu respeito para lutar por você. E você invocará o nome dele
e ele te responderá, porque a palavra do Senhor nos diz: se me buscar de todo o vosso coração, você me encontrará. Como você tem procurado a Jesus? Com toda a tua alma, com todo o teu coração? Se ainda não buscou, busque, experimente, para você ver se Deus não vai te responder. Ele lhe responde, porque Deus só está esperando o momento em que nós nos despertamos para a oração e buscamos nele a solução. E ele te livrará de todo o laço do passarinheiro, como diz no versículo 3. Ele livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as penas e te deixará seguro. Jesus é a tua segurança em todos os âmbitos da sua vida. Se preocupe apenas em uma coisa, em agradá-lo. Porque quando você agrada a Jesus, ele se agrada de você. E ele responde às suas orações e você vai ver que as vitórias chegam, porque você depositou a sua confiança nele e não em você mesmo ou nas pessoas. Lembre-se disso. A soberania de Deus, ela é muito importante para as nossas vidas. Que nós possamos entender que ele é soberano em todas as coisas. Nada passa despercebido aos olhos do Senhor. Porque ele é o Deus que está com os olhos inclinados, abertos, olhando para nós, e os ouvidos inclinados para as nossas orações. Tenha fé. Acredite mais. Busque mais um pouco. Não desista. Busque a presença do Senhor em oração. Se tem algo que nós devemos acreditar, é de que quando nós abrimos nossas bocas e elevamos os nossos pensamentos e as nossas petições a Deus, as coisas mudam. Elas não permanecem mais da mesma forma. Não permanecem, porque o céu já está rasgado. Não tem mais barreiras entre eu e você, entre nós e Deus. Não tem, entre você e Deus, não tem mais barreira. É uma linha direta. Nós podemos agora nos ajoelhar e falar com Ele. Antigamente nós tínhamos que sacrificar, chamar um sacerdote. Nós não, o povo de Israel. Mas hoje não, nós somos mais que abençoados por Cristo Jesus. Porque quando o véu se rasga, ali está aberta a conexão. Então você tem livre acesso a Deus. Então por que você ainda não procurou Ele para resolver essa situação? Está lutando com suas forças? Por quê? Não espere nada de você, porque você é fraco, como eu e como todos que estão aí nesse bate-papo aqui, nessa tela. Nós somos fracos, porém, é nas nossas fraquezas que Deus aperfeiçoa a vontade dele. Você é fraco, mas Deus te transforma numa fortaleza segura quando você está nele. É tanto que a nossa igreja ele diz: diga ao fraco, eu sou forte. E é nesses momentos que nós dizemos ao fraco que nós somos fortes. Quando nós nos entregamos na presença do Senhor, em oração e súplica, e Ele nos ouve, nos responde, nos cura, nos sara e nos devolve aquilo que é perdido. Eu creio que Deus vai devolver o que foi perdido para mim e para você. Deus ainda vai fazer melhor. Ele vai fazer algo extraordinário na sua vida. Se você confiar nele e acreditar que isso é possível. O possível só acontece para aqueles que creem. Se você crê, você verá a glória de Deus. E eu creio que você está crendo. E Deus irá fazer. E Deus irá devolver aquilo que foi perdido. Porque o que é seu dado por Deus, o inimigo pode até tentar, mas ele não consegue, porque não foi dado por homens, foi dado por Deus. E você pode receber isso, se assim você acreditar. E ainda tem mais. Eu quero finalizar aqui com a lição em que nós vimos em Esté. Olha que lição maravilhosa.
quando o inimigo se levantar contra a sua vida, querendo destruir a sua casa, a sua família, a estrutura emocional, a estrutura financeira, lembre-se de uma coisa: vão levantar problemas para que isso aconteça na sua vida. Mas acredite, o seu refúgio e a sua fortaleza não dorme. Está só esperando você clamar. No capítulo 6, versículo 7, ele vai contar a história da rainha Esther. Ela não era nem rainha. Era uma moça bonita, jovem, criada por um tio, Mardoqueu. Todos conhecem essa história, em que o tio, estando ali no palácio do rei Assuero, ele, por um motivo em que a rainha Vasti não obedece ao rei, o rei, diante dos seus conselheiros, pede um conselho, o conselheiro diz: olha, destitui ela de rainha, porque senão isso vai causar mal para o povo de Israel. Todos vão querer fazer o que ela faz. Então o rei destitui, e o Mardoqueu, estando no lugar certo, na hora certa, ouve falar que ele vai ter uma nova rainha, e ele leva Esther. Esther já era um projeto de Deus para o povo dele. Então Esther, quando está ali, Mardoqueu apresenta ao rei, o rei se agrada de Esther. Esther fica ali um tempo, passa pelo rei, o rei aprova, toma ela para como esposa, mas aí onde está a interrogação? Não, onde está o ponto da história. Por inveja, um general ali, uma pessoa de confiança do rei Assuero, Ramã, percebe que Mardoqueu não se curva a ele se achava o tal. Então ele vai lá e diz: olha, Mardoqueu não se curva, rei, me dá aí um aval para que eu possa tirar esse povo judeu daqui, porque vai se rebelar contra você. E o rei, sem saber que Esther estava ali como judia. Esther era judia, mas ninguém sabia. E aí o rei dá essa ordem. Mardoqueu ouve falar que Ramã fez uma forca para acabar com ele e também com a rainha. Sabendo Ramã que Ramã não sabia que Esther também era judia, deixou vazar. E aí Esther, quando sabe, vai à presença do rei, correndo risco de vida. Mas o que é que Esther faz? O que eu estou acabando de lhe dizer: confie no Senhor. Ela confiou em Deus, porque sabia que se chegasse à presença do rei, ela poderia ser morta sem ser chamada lá no rei. E ela vai à presença do rei e conta toda a história. E aí o rei, ao descobrir que é a rainha dele, a pessoa que ele escolheu para ser sua rainha, está correndo risco de morte. E ali Esther pede ao povo que, olha, jejuem e orem, porque eu entrarei na presença do rei sem ser chamada. Se eu perecer, pereci. Olha a confiança que ela tinha no Deus Todo-Poderoso. Ela sabia que ele poderia, mas ela confiava que Deus entraria nessa causa. Deus pode entrar na sua causa. E sabe o que aconteceu com Ramã? Ramã foi enforcado na própria armadilha dele. É assim que acontece com quem se mete com o povo de Deus. Oração, meu irmão, é a melhor arma em que o cristão pode batalhar e guerrear. Ore, se possível, jejue, porque o inimigo, ele não fica de pé diante de oração e diante de jejum, porque é isso que Deus se agrada, a abdicação das coisas terrenas e a elevação das coisas celestiais dentro do nosso ser, elevado para o Deus Todo-Poderoso, justiça, fortaleza e segurança para as nossas vidas. Deixa eu dizer para você, para encerrar, a forca pode estar armada contra a tua vida. O inimigo pode estar colocando laço para lhe levar para o caminho do mal e assim você perecer. Entenda uma coisa, você tem um Deus Todo-Poderoso, um Jesus que lhe prometeu que estaria com você
até o fim dos séculos. Isso não vai acontecer, mas determine seu tempo para apresentar diante dele essa causa, porque a forca não será para você, será para os seus inimigos. E é assim que vai acontecer, porque eu creio no Deus que pode todas as coisas. É o mesmo Deus que vai fazer na sua vida. Hoje, amanhã, depois ou no tempo dele. Ele vai fazer. Mas certamente você prevalecerá diante dessa dificuldade e diante dessa forca que possa estar armado sobre a sua vida. Que Deus te abençoe e que você possa verdadeiramente depositar a sua confiança e se abrigar debaixo das asas do Deus onipotente, onipresente e onisciente. Deus te abençoe em nome de Jesus.